Olá a todos e todas, é um grande prazer estar com vocês aqui mais uma vez para conversarmos sobre as 6 dimensões do serviço social na educação. Essa é a nossa terceira parte e já tivemos 2 partes que já estão gravadas, já estão disponíveis previamente, em breve serão alocadas na mentoria. Então a mentoria, todas as aulas e dos debates que nós fizemos aqui, muitos deles serão privados, somente para os mentorados. Por enquanto, como eu havia começado essa live no modo público, então eu vou concluir essa live no modo público. A partir daí, somente os alunos, os mentorados que estão na mentoria Serviço Social na Educação é que vão participar das lives aqui. Elas serão privadas, e só serão participantes quem estiver inscrito na mentoria. Dito isso, então, nós passamos já por alguns assuntos importantes dentro das 6 dimensões do serviço social na educação, a saber, falamos sobre a dimensão da abordagem individual e isso nos gastou uma live inteira, né? E foi muito boa. Foi a primeira parte. Ontem nós fizemos a segunda parte, falamos sobre a dimensão da intervenção coletiva, falamos sobre a dimensão investigativa e a dimensão do trabalho profissional. Então já foram 4 dimensões do serviço social na educação e hoje eu quero conversar com vocês a respeito inicialmente da 5ª dimensão, que é a dimensão andragógica, pedagógica, interpretativa e socializadora. É muito importante, na perspectiva do trabalho profissional, o entendimento dos termos técnicos. E tem havido um grande equívoco ao tratar o trabalho socioeducativo com adultos ou da socioeducação com adultos de pedagogia. A palavra pedagogia significa ensinar crianças, né? Enquanto que a palavra andragogia significa a capacidade, a ciência, a técnica de ensinar adultos. Então, quando nós estamos trabalhando com crianças, nós trabalhamos a pedagogia social, sob o ponto de vista da socioeducação. Quando estamos trabalhando com adultos, nós trabalhamos a andragogia, que é a ciência educacional para adultos. É muito importante, dentro da questão dos termos técnicos, a gente esclarecer isso, porque esses equívocos levam a outros equívocos. Para estabelecer parâmetros técnicos, os parâmetros precisam ser utilizados corretamente, de um modo a deixar claro a intenção, a ideia, a lógica daquilo que se estabelece. E uma das questões que nós precisamos entender é essa primeira diferença entre andragogia e pedagogia, né? Então, a andragogia social, ela busca uma aprendizagem efetiva para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos sociais com o público adulto, enquanto que a pedagogia social, ela proporciona metodologias tem 2 erros de verbo aí, depois eu vou corrigir nessa apostila, né? Buscar e proporcionar, né? Estão errados. Busca, né, e proporciona. Metodologias de intervenções específicas para grupos em necessidades para a superação de conflitos sociais, para a prevenção de situações de risco e de vulnerabilidades sociais. Então é muito importante nós pensarmos nessa diferenciação da dimensão andragógica e da dimensão pedagógica. Embora elas tenham uma certa similitude, elas têm a sua certa semelhança, elas não são as mesmas coisas e o instrumental referenciado técnico para trabalhar com adulto é um e o instrumental técnico, as abordagens, as mediações para trabalhar com crianças são outros. Então, quando você vai escrever um artigo, se você diz que está desenvolvendo pedagogia com adultos, você já começou o artigo errado, tecnicamente equivocado. E não é esse o único equívoco que acontece, são muitos. Então, quando nós estamos lendo um artigo, você vai se deparando com esses muitos equívocos que acontecem dentro dessa perspectiva do entendimento
do que seja a ciência de ensinar pessoas. Emancipar, ensinar também significa emancipar. Então a socioeducação ela vem nesse sentido. Educação sobre direitos sociais, educação sobre, dentro da perspectiva da mediação de conflitos, de convivência, de vínculos, tudo isso perpassa por uma educação social. E aí é importante que os assistentes sociais também estudem e busquem conhecer as ferramentas de trabalhar, para trabalhar a educação como um todo. Conhecer. Por isso que o serviço social é uma profissão generalista. Em função desta e de muitas outras questões, é que o serviço social é tratado como profissão generalista. Você tem que conhecer basicamente um pouco de cada coisa, escolher seu campo de atuação e se especializar neste campo, buscando mais conhecimento neste campo, mais aprimoramento e fundamentação. Porque, sendo uma profissão generalista, ela traz no seu bojo a necessidade de se conhecer profundamente vários campos, várias ciências, vários conteúdos, várias técnicas, vários métodos. E para conhecer esses métodos é necessário entender no mínimo o significado dos termos técnicos. Então eu gostaria de ouvir de vocês o que é que vocês acham dessa diferenciação do termo andragogia para o termo pedagogia. Aí eu abro aí a palavra, vocês podem opinar a respeito disso. Está colocado aí na tela a diferenciação entre os termos andragogia e pedagogia. E você pode opinar sobre eles. Alguém gostaria de opinar? Não? Ninguém quer participar dessa discussão? Muito bem, então, vamos em frente, né? Então, na perspectiva desse entendimento da dimensão andragógica e da dimensão pedagógica, que são duas coisas diferentes e que permeiam o nosso trabalho profissional, pois nós trabalhamos com crianças e também trabalhamos com adolescentes, também trabalhamos com adultos. A Maria Célia está dizendo, serviço social para mim na escola ainda é novo para todos nós, né? Nós temos algumas perspectivas, mas do ponto de vista mais técnico, nós ainda estamos construindo o chão da fundamentação teórica, o chão da instrumentalidade nessa perspectiva, da instrumentação, a parte operativa ainda estamos construindo, porque embora seja já antigo, o trabalho do assistente social já tem há muitos anos, nesse caso aqui, ainda o instrumento ainda é bastante frágil ainda. Não tem uma maturidade suficiente ainda para atender a nossa expectativa. Então, dentro dessa perspectiva interpretativa e socializadora, nós precisamos estabelecer o princípio de delimitar, né, o espaço socioocupacional do assistente social na educação, avaliar constantemente os processos de trabalho na superação do tensionamento institucional em função do não reconhecimento da necessidade do assistente social no chão da escola, e esse tensionamento vai estar lá. Então nós precisamos, e é importante você focar bem a ideia, os olhos, a reflexão nesses dois termos, interpretativa e socializadora. Qual é o significado para você da palavra interpretativa? E se você puder digitar aí nos comentários, ou então abrir o microfone e comentar a respeito do significado nessa perspectiva aqui, a dimensão interpretativa e a dimensão socializadora.
O que significa? Bom, eu vou deixar a interpretativa para vocês e vou começar um pouco, destrinchar um pouco a questão da dimensão socializadora. Tem uma palavra na Bíblia, eu gosto de citar a Bíblia, eu acho a Bíblia um livro interessante, embora tenha um mau uso muito grande por parte de muita gente, mas tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Então eu vou citar que Jesus disse que um candeeiro, a lâmpada, uma lamparina, um candeeiro, uma lanterna, um farol, vamos assim dizer, não pode ser colocado embaixo da cama, porque ele se torna inútil embaixo da cama. Então ele tem que ser colocado sobre a mesa ou num lugar alto para clarear o recinto, o ambiente onde ele está. E nós podemos dizer a mesma coisa do assistente social. O assistente social ele não pode ser invisível, desconhecido, ninguém sabe quem ele é dentro da instituição, pouca gente sabe o que ele faz, o que ele é, para que ele serve. E o serviço social, infelizmente, ainda sofre dessa síndrome no Brasil. É a síndrome da invisibilidade da profissão. Isso é muito triste, eu fico muito chateado com isso, mas é uma coisa que está acontecendo. Serviço social no Brasil é ainda invisível. E é por causa dessa invisibilidade que nós enfrentamos muitas dificuldades, porque uma vez invisível não é reconhecido, uma vez invisível também não é respeitado, uma vez invisível ninguém sabe de fato o que faz. Então, se você juntar aí 100 pessoas comuns da sociedade e perguntar para eles o que faz o assistente social, ninguém sabe o que faz. As pessoas não entendem, não sabem, não conhecem o que faz um assistente social. Eles acham que é dar cesta básica, que é ajudar as pessoas, e muitos assistentes sociais também já assimilaram isso e dizem isso. Não, eu vou ajudar as pessoas, eu vou me esforçar para ajudar as pessoas. Então, essa perspectiva da dimensão socializadora, ela vem nesse sentido. Você precisa socializar, ou seja, eu falei ontem e vou repetir hoje, se dar a conhecer, se revelar, ocupar os espaços. O assistente social precisa socializar as informações sobre sua profissão, as informações sobre a Lei 8662, as informações sobre o Código de Ética, sobre o Projeto Ético-Político, socializar as resoluções do Conjunto Cefes-CREAS. Se as pessoas não conhecem o que faz o assistente social, não conhecem, não sabem, se a sociedade não sabe, a culpa disso é dos assistentes sociais que invisibilizaram a profissão. Por uma série de coisas, com medo do pragmatismo, não pode ser profissional liberal autônomo, e tem muita gente ganhando dinheiro, e eu estou montando aí uma grande mentoria de direito previdenciário para quem quer ganhar dinheiro como assistente social autônomo. Eu já tenho um grupo de pessoas, eu tenho uma aluna especial que está faturando por ano 3 milhões de reais. Eu falo isso publicamente. Foi minha aluna. E ela entrou no processo de trabalhar como assistente social autônomo e está faturando em torno de 3 milhões de reais por mês. Por ano. Então as pessoas, existe esse espaço de trabalho que precisa ser ocupado. Mas por que não é ocupado? Porque tem muito proibicionismo, limitações, amarras que cercam o serviço social e que são defendidos por muitas pessoas. Então se torna uma profissão invisível porque não se utiliza da dimensão socializadora. Ontem eu falei, ao chegar na instituição você precisa se dar a conhecer. Ao entrar na Constituição você precisa ter em mente qual é o contrato de trabalho, o que é que diz no contrato de trabalho que você vai fazer, inclusive questionar esse trabalho se tiver ali coisas para você fazer que não diz respeito ao seu trabalho profissional, à sua capacidade técnica, que não estão como atribuições ou competência na Lei 8662. Então essa perspectiva socializadora é que você precisa socializar quem você é, as informações sobre os direitos do usuário, as informações sobre as políticas públicas, políticas sociais, as informações sobre os direitos violados, socializar com as pessoas, se dar a conhecer. Eu disse ontem, vou repetir hoje, e vou repetir muitas vezes durante as várias lives que eu vou apresentar aqui na mentoria do Serviço Social na Educação, estou repetindo aqui, que
A rede, conhecer a rede, isso, Alana, conhecer a rede, mas não só conhecer a rede. Se fazer conhecido dentro da rede. Porque uma coisa é você conhecer a rede, outra coisa é a rede te conhecer. Veja a diferença que tem isso. A dimensão socializadora não diz respeito a você conhecer a rede. A dimensão socializadora, ela diz respeito a você se tornar conhecido da rede. Embora seja importante conhecer a rede, mas não, eu acho que o primeiro passo, né, é conhecer a rede. E o segundo passo é se fazer conhecido da rede. Pedir reunião, fazer as visitas técnicas na rede, escolher um dia na semana para fazer visitas técnicas na rede. Existe um instrumento chamado visita técnica, que inclusive é bom para pegar experiência profissional, para saber o que é que as pessoas vivem. Então você pode procurar o assistente social que trabalha na outra instituição e pedir um dia para você fazer uma visita técnica. Peça para ele qual é o dia que tem mais movimento aí na sua instituição. E você vai e fica o dia com ele lá fazendo a visita técnica. É quase como um estágio, para você entender como funciona a rede. Se colocar à disposição dentro de um vínculo político para atender solicitações, para contribuir na diminuição da resistência para a viabilização de direitos dentro da rede. Às vezes o CRAS está sozinho, abandonado por tudo e por todos. O CREAS está sozinho, abandonado por tudo e por todos. Muitas vezes uma excelente instituição, ONG, OSCs agora, né? Que presta um excelente serviço dentro do município, mas está abandonado pela rede. Está lá brigando, lutando para ocupar um espaço vazio, mas a rede não lhe dá atenção. E aí a rede fica fragmentada por causa disso. Então eu acredito que, embora seja muito importante conhecer a rede, é muito mais importante se tornar conhecido da rede. A rede precisa saber quem é você. A rede precisa saber onde você está, como te acionar, em que número de telefone, em que endereço de e-mail, quais os horários que você trabalha. A rede precisa saber que tipo de trabalho você presta. Essa é a dimensão socializadora. Eu já falei sobre a andragógica, sobre a pedagógica, deixei a interpretativa para vocês contribuírem e agora estou falando sobre a socializadora. Então, criar esse vínculo social, essa rede social dentro do trabalho profissional é extremamente importante. Então, a dimensão socializadora, ela não diz respeito só a que você tem que todo momento dizer à criança quais os direitos que ela tem, a pessoa homoafetiva, quais os direitos que ela tem, a pessoa com deficiência, quais direitos ela tem, o idoso, quais direitos ele tem, a mulher. Então isso é socialização de informações também, mas não é só disso que trata a dimensão socializadora. Ela trata também de você criar um vínculo político de acessibilidade dentro da rede. E não uma parede, isso eu não faço porque isso eu não quero, no mínimo você tem que conversar. Então nós somos profissionais e precisamos de capacidade técnica para termos um posicionamento no sentido de que este posicionamento abre portas e não fecha portas. Eu não faço porque comigo é assim mesmo. Isso não existe no serviço social. Tem que ter maleabilidade, flexibilidade. Essa dureza, essa intransigência não leva ninguém a lugar algum, não leva ninguém a lugar algum. Então, na perspectiva da dimensão socializadora, essa dimensão é fantástica, viu, gente? Ela caminha nos dois lados. Esse vínculo de mão dupla é fundamental, é indispensável. Sem a existência dele, não há referência e contra-referência, não há retorno das solicitações, dos encaminhamentos, dos relatórios. Então, o mesmo tipo de atendimento que você espera que alguém te dê quando você precisa de um trabalho da rede, você também precisa ter essa disponibilidade para que a pessoa, ao fazer o retorno da rede para você, você também esteja acessível, que é um caminho de mão, é uma via de mão dupla. Então, se não tem acessibilidade e receptividade da tua parte, você não pode reclamar que no momento que você solicitar o outro, professor, mas a demanda veio equivocada. Mesmo assim, você tem a obrigação de ser receptivo, acessível
estabelecer o diálogo de forma educada, polida, respeitosa, ética e gradativamente colocando as coisas para funcionar adequadamente, estabelecendo os limites por meio de reuniões, conversas, diálogos, estabelecendo o que é sua competência e atribuição e o que não é. E aí então essa dimensão vai funcionar. Então, só para a gente repetir aqui, a dimensão socializadora, ela diz respeito à socialização das informações do usuário, diz respeito à socialização entre os profissionais da rede, você criar um vínculo de sociabilidade entre os profissionais da rede, de amizade mesmo, de respeito. Não é só uma questão de você ficar invisível. Então, nós precisamos urgentemente acabar com essa invisibilidade do serviço social. Esse medinho de juiz, medo de promotor, medo de prefeito, medo de não sei o quê, isso tem que acabar. Não há necessidade de ser mal educado, ser grosso, de tentar resolver o mundo, parar o trânsito, mas há necessidade de se fazer respeitar. Há necessidade de se fazer ocupar o espaço que existe. Sempre existe um espaço na instituição que precisa ser ocupado. E o serviço social precisa ocupar mais espaços para sair da invisibilidade. E aí então nós temos a questão interpretativa, que vem tratar de uma questão também investigativa, mas não só. Ela está... As 6 dimensões aqui não são hierarquizadas, muito menos cronológica. Elas são complementares, elas são um ciclo, elas circulam entre si e se completam e atravessam, uma atravessa por dentro da outra, formando um grande tecido técnico-operativo. E a questão da interpretação, ela tem muito relação com a observação, com a capacidade crítica, com a criticidade. Como é que você interpreta uma demanda que surge na sua frente? Essa interpretação da demanda que se materializa no cotidiano profissional, ela é resultado e resultante do conhecimento que se possui, da visão de mundo que se tem, da capacidade técnica que se tem. Olha, o assistente social A pode olhar uma determinada demanda e ter uma interpretação daquela demanda, do sujeito, da demanda, do cotidiano, da instituição, do documento. Uma outra pessoa pode olhar a mesma demanda, o mesmo território e ter uma visão totalmente diferenciada daquele primeiro. Isso é muito importante. Eu vou fazer aqui uma breve dinâmica com vocês. Quando eu sou assistente social, então eu tenho um grande problema. Eu estou assistindo um filme, ou então eu estou vendo uma fotografia, eu faço muito isso às vezes, e até meio sem querer, lá no Instagram. Aí eu vejo uma menininha toda bonitinha, arrumadinha, né, o cabelo pintado, perfumadinha, uma florzinha na orelha, em pé ao lado de uma cerca de arame farpado, ao lado de uma casa rústica. Ela muito bonita, então ela, dentro daquela imagem, e eu vou primeiro apresentar para vocês aqui, é um campo e tem essa cerca, é um portão, é uma cerca rústica de campo, tem um arame farpado, tem a cerca, tem a casa que foi construída ali, tem um quintal, tem um jardim grande em frente à casa. Eu olho para a cena, você olha para a cena, o que é que você vê nessa cena? Eu não mostrei a imagem, eu apenas pintei. Eu posso dar mais informações se você quiser. A casa é antiga, o telhado está construído ainda daquelas telhas antigas, aquelas telhas grandes antigas. A parede, a pintura da parede já está um pouco desgastada. Os degraus da escada bastante desgastados. E você olha para uma imagem dessa e você pode ligar o seu microfone aí, por favor, e interagir comigo, que eu sou muito humanista, eu preciso da interação. Me sinto totalmente abandonado quando ninguém interage. Me sinto bastante abandonado assim quando os meus alunos não interagem comigo. Então, por favor, dado esse desenho dessa imagem que eu fiz, o que é que você vê? O que é que você pensa? Qual reflexão? Que tipo de crítica você faz? O que é que você enxerga disso? Por favor, alguém me ajuda aí.
Alguém? Então, Valdilene, eu estava dizendo o seguinte, uma imagem. Eu fiz uma imagem, eu apresentei um cenário de uma foto no campo em que uma moça, uma menina, uma mulher está encostado num morão de cerca de arame farpado. Ele está construído, ali tem uma casa ao fundo, um jardim na frente da casa, uma casa ao fundo com a pintura desgastada, o telhado com telhas antigas, os degraus da escada que sobem para casa já também bastante desgastados. A casa é grande, é antiga. E aí eu perguntei para vocês o que é que vocês veem, o que é que vocês pensam, que tipo de reflexão vocês fazem. E eu tenho um tipo de reflexão que para mim é recorrente, eu vou dizer depois, e que acontece nos filmes. Eu estou assistindo um filme, em vez de estar prestando atenção no filme, o meu pensamento crítico está criticando o filme, procurando pulga nas orelhas do jumento. Então a minha pergunta é essa: o que é que você pensa a respeito dessa imagem? Pode falar, Valdilene. Boa noite. Professora, não sei se eu entendi muito bem com relação à imagem, mas o que eu tenho percebido e até desenvolvido muito através das suas lives, enfim, estudando, que as pessoas romantizam muito, tudo. Tem romantizado, sabe? Se a pessoa tá ali pobre e isso, aquela situação, as pessoas preferem romantizar e ficar no senso comum do que desenvolver uma visão mais crítica. E isso a gente busca, eu acredito muito, através de estudos, né? Mas a gente tem que parar, tem hora de romantizar as coisas. E eu gostei muito da live ontem, quando o senhor disse que assistente social é empoderada, viu? E é mesmo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente vai aceitando as coisas, viu? Muito obrigada por toda a sua contribuição. Não sei se foi respondendo o que você colocou aí, mas eu senti vontade de falar hoje. Você sabe que eu não gosto muito de falar, né? Muito perfeito mas sua obrigada, colocação, viu, Valdilene? Muito perfeito. Esse é uma das possibilidades. Eu gostaria que mais alguém contribuísse, só para vocês verem que uma única imagem, e eu não mostrei a imagem, eu fiz questão de não mostrar, eu até poderia colocar uma imagem aqui. Depois a gente vai fazer uma aula sobre criticidade no serviço social, para a gente analisar imagens, para vocês verem como é que se olha e como os olhares são diferentes. E esse olhar que se dá das coisas, ele está muito relacionado a quanto o serviço social ocupa da sua vida. O quanto o serviço social mudou, transformou você de fato. Mais alguém gostaria de contribuir a respeito da imagem que eu desenhei argumentativamente aqui? Fiz você pensar sobre ela? Mais alguém? Oi, Cristina, pode falar. Boa noite. Boa noite. Professor. O que me vê... Tem alguém falando? Peraí, Mônica. Pode falar, colega. Pode falar. Então, vou dar continuidade, tá? Viu? A obrigada. Mônica fala daqui a pouquinho a Mônica fala. Certo, obrigada. Eu queria muito ter visto a imagem, mas o professor vai mostrar depois, né? Tudo bem. É assim... O que o professor descreve sobre a imagem é que o que veio na minha cabeça é que as famílias, apesar, eu entendi aí pelo que ele demonstrou, pelo que ele descreveu a imagem, que é uma pessoa, um indivíduo, uma família que tem história, vivência, né? Viveu bastante ao descrever aí uma imagem antiga, me parece isso. E que o que acontece? Tem raízes, né, dentro Cristina? disso, que as famílias, a gente vê dentro das famílias, a gente conhece a realidade, né? Enxerga a gente ali quando a gente conhece o território, conhece as famílias, né? A vivência delas, apesar das vulnerabilidades que elas vivenciam, a gente também enxerga potencialidades, a gente descobre potencialidades dentro das famílias. E é isso. Muito bom, viu, Cristina? Parabéns, viu? Tá vendo? Já são 2 olhares sobre uma suposta imagem que eu apenas desenhei argumentativamente, mas não mostrei.
Vou fazer uma live para a gente falar sobre isso, sobre a perspectiva dialógica, crítica e histórica, que é também aqui dentro da mentoria Serviço Social na Educação. Então vamos lá, Mônica, pode falar. Oi, professor, boa noite. Bom, o que me remeteu essa imagem, assim, não foi vista, né? Mas você disse que, assim, uma pessoa encostada numa cerca, né, de arame farpado, olhando para uma imagem, né? Então, poderia, assim, talvez a pessoa admirando, né? Imaginando como foi feito, quem fez, como foi o trabalho, né? Quem construiu, talvez um olhar crítico, né? Construtivo, né? Nesse sentido, remetendo ao passado. Foi isso que me veio. Esse olhar, né, Perfeito, Mônica. É esse mesmo caminho, gente. Bem, foi isso que me remeteu essa imagem. Então, o materialismo histórico dialético crítico, ele vai trabalhar com você o que é material, o que é palpável, o que está ali diante dos olhos e que precisa ser interpretado. Então você pensa o que é material, o que é histórico e como esse material histórico conversa entre si, como é que ele converge, qual é a conversa que ele produz. Isso é criticidade. Que tipo de conversa existe naquela cerca de arame? Qual é o diálogo que ela me produz? Aí eu tô assistindo um filme, eu vejo o filme, eu vejo o senhorzinho chegando na carruagem, todo empolado, todo bonito, todo elegante. Ele desce, tem uma pessoa puxando a carruagem para ele, tem outro que está em cima conduzindo a carruagem. Chega lá, o condutor desce, acompanha ele, alguém vem recebê-lo, abre a porta. E eu fico me perguntando quem foi que fez essa carruagem. Eu estou vendo o filme e estou pensando quem será a pessoa invisível que está em cima aí tocando esse cavalo para ele ir. Quem foi que fez essa calçada que está na frente desse castelo que ele vai entrar agora? Quem foi que plantou essas plantas aí? Quem foi que bateu de martelo aquele grampo naquela cerca de arame farpado? Fazer cerca de arame farpado não é brinquedo, não. É um serviço difícil, eu já fiz, eu sei como é. É um serviço complicado de fazer, as mãos ficam em fiapo. E quem foi que foi lá e cortou um pedaço de madeira, enrolou o arame farpado, esticou até que ele estivesse tensionado, bateu o grampo? Quem foi que fez aquela casa? Qual foi o pedreiro? Quais foram os pedreiros que assentaram as pedras? Porque nós trabalhamos, a nossa perspectiva de trabalho é com os trabalhadores. Qual é a raiz histórica daquela família ali? O que aconteceu ali? Então é por isso que eu não preciso, eu realmente não preciso fazer visita domiciliar sem agendamento, porque eu não estou interessado no imediato. Eu preciso saber do ontem, do daqui 1 ano, do daqui 10 anos, em muitos casos, 20 anos. O que eu vou ver imediatamente lá, o imediatismo aparente, pragmático, não me serve, não me é suficiente, porque eu preciso de mais do que isso. Eu preciso ver mais coisas que não podem ser manipuladas. Ninguém manipula a história. Ninguém manipula a história. É por isso que o materialismo histórico, dialético, crítico no serviço social é fundante, é fundamental. Porque ninguém consegue manipular a história do sujeito. Ele pode mentir até cair todos os dentes da boca, mas ele não vai mudar a história dele. Não vai mudar. Pode se juntar 10 pessoas da mesma família, todos contarem a mesma mentira. Isso não vai mudar a história dele. Ele pode mentir, inclusive, sobre a própria história dele. Criar uma história fantasiosa. Quando você vai analisando as informações que vão surgindo, você vai sabendo o que daquilo tem sentido para o estudo que você está fazendo, para o atendimento, a intervenção, a praxis profissional que você vai estabelecer ali e o que não tem. O que serve para o seu trabalho profissional e o que não serve. Às vezes, muitas vezes, a mentira do usuário traz mais informações para você do que a verdade que ele conta. A mentira que ele conta, às vezes, é mais útil para você conhecê-lo e entender como funciona o tecido da construção das suas relações sociais. Muitas das vezes, a mentira é muito mais importante do que a verdade que ele conta.
Porque se a pessoa não tem outro produto a oferecer e a maioria deles mente mesmo, e a gente já sabe disso, ninguém é tolo, a gente não está aqui, não nascemos ontem, a gente não veio dali de uma visita domiciliar, nós estamos fazendo esse trabalho há muitos anos. Às vezes tropeçando, errando, corrigindo, melhorando, ampliando. Então nós não somos bobos para achar que o usuário vai nos enganar. Mas é parte das suas vivências. A mentira faz parte do que ele é. E quando você vai conhecer o sujeito na sua totalidade e você nega o direito dele mentir ou nega o direito dele incluir a mentira como informação verdadeira dentro daquele estudo que você está realizando, você não está conhecendo a totalidade, porque você eliminou um elemento que faz parte dele. Eliminou uma das partes que poderia, na soma das partes, te fornecer o todo que você precisa, que nós estamos falando aqui, que é totalidade. Então essa parte da interpretação não tem como esgotar aqui, ela é muito importante nas avaliações dos processos de trabalho, dentro da perspectiva desse tensionamento institucional, desse ângulo, dessa visão do tensionamento e do não reconhecimento da necessidade do assistente social no chão da escola. Articular ações profissionais coletivas, inclusivas, interdisciplinares, multiprofissionais e que envolva a rede de proteção socioassistencial. Socializar informações sobre direitos sociais, civis e políticos sem desvincular de um processo de intervenção maior e mais abrangente. A interpretação do serviço social não é a interpretação da educação. Não é a interpretação do direito. Não é a interpretação da pedagogia, não é a interpretação da psicologia, não é a interpretação da medicina. E eu poderia citar aqui, não é a interpretação da psicopedagogia. A interpretação, essa dimensão interpretativa aqui, quando o assistente social diz assim, peraí que eu vou ver em qual lei eu me baseio. Ele está dizendo, vou interpretar com base no direito. Quando ele diz assim, será que a gente não poderia analisar, avaliar, estudar, conhecer, entender se essa pessoa não tem problemas psicológicos? Interpretação psicológica. Quando ele diz assim, mas tem alguma resolução ou normativa do MEC que me deu uma orientação do que precisa ser feito a respeito disso? Ele está fazendo uma interpretação com base na educação. Mas quando ele olha para a demanda e diz assim, eu como assistente social, com base no meu projeto ético-político profissional, na minha metodologia, no meu instrumental, na teoria ético-política, teórico-metodológica, o que é que eu posso fazer para criar uma intervenção, um processo, um plano de ação, um processo de intervenção, com base também na Lei 8.662 e no Código de Ética. Aí ele passou a fazer uma interpretação de serviço social. Então, quando a gente fala na perspectiva de andragogia, nós estamos falando andragogia social. O que é que o assistente social ensina sobre direitos sociais? Sobre vínculos, ressignificação social, ressocialização, empoderamento, emancipação, reconhecimento da cidadania, inclusão social, e aí vai todas aquelas abordagens que eu tenho repetido aqui continuamente com vocês, todas as vezes que a gente conversa, todas as vezes que a gente fala, todas as vezes que nós nos reunimos para conversar. Então a interpretação de serviço social é uma interpretação que só o assistente social pode e sabe fazer. Nenhum outro profissional pode ou saberá fazer. Pode até imitar, mas ele não tem autoridade legal para fazê-lo. Então, em tese, ele nem deveria fazê-lo, embora alguns o façam. Então, vamos lá, para a nossa sexta e última dimensão, a dimensão propositiva e a dimensão participativa. Então, nós temos aqui como atribuição do assistente social para o trabalho, são prerrogativas, gerenciar, planejar e executar de forma direta bens e serviços no âmbito da política de educação. São prerrogativas.
continuar a incidir fortemente para a elaboração e aprovação do projeto de lei da PL que versem sobre a inserção profissional na educação consonante com o projeto profissional. Dentro do município, nós temos um movimento para isso. Eu fiz um curso de 120 horas gratuito, divulguei para todos os assistentes sociais do Brasil participarem, especificamente para você saber o que fazer e como fazer para criar esse movimento, para aprovar uma lei municipal vinculada à lei federal pela inserção do assistente social e psicólogo na educação. Divulgar e debater com os demais assistentes sociais, demais trabalhadores e trabalhadoras na área da educação, o conjunto dos documentos construídos pelas frentes, no caso, a frente ASPSE Brasil, que é a frente CESO Educação, que é a frente que eu tenho organizado com milhares de pessoas no Brasil, os movimentos sociais, o GT Nacional do Conjunto Cefes-CREs, Serviço Social na Educação, os GTs regionais dos CREs e as câmaras temáticas, né? Por meio de reuniões das comissões, os núcleos, as câmaras temáticas, audiências públicas e dentre vários outros. São dimensões propositiva e participativa. Ampliar a participação da categoria de assistentes sociais nos fóruns de controle social da política de educação, como os conselhos de educação, as conferências municipais, estaduais e federal de educação, bem como a articulação em espaços de organização política dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, como os sindicatos, movimentos sociais, dentre outros. Articular e problematizar com os demais profissionais da área de educação e com a sociedade a importância e legitimidade do trabalho de assistentes sociais nessa política. Então nós temos aqui, só aqui nós temos vários espaços que precisam de um assistente social para propor o que é que precisa ser feito na educação. Então, se você puder construir pelo menos um ponto, uma ideia dessa abordagem, do que precisa ser feito, você já estará construindo junto com a gente aqui. Um só. Não precisa ser mais do que um. Não há necessidade de ser mais do que um. Adentrou o campo, fez uma pesquisa, descobriu uma demanda que precisa de uma intervenção profissional na educação, problematiza, traz para as comissões, ela vai amadurecendo, vai ganhando corpo e fortalecendo a categoria. Foi assim que o serviço social se fez, foi assim que o serviço social se formou e cresceu e está como está hoje, grande e muito maior ficará. Então esta era a nossa discussão de hoje que eu queria apresentar para vocês. Em breve eu volto dentro da mentoria Serviço Social na Educação para discutir a perspectiva crítica, dialética e histórica com vocês. São 3 abordagens. Perspectiva crítica, dialética e histórica, que eu dei uma leve pincelada aqui hoje, mas vou trazer com imagens, inclusive, dentro do slide para a gente fazer a análise, para vocês verem como é gostoso, como é bom, como é importante fazer essas avaliações aqui de modo, ainda que remoto, mas de um modo semi-presencial, visto que vocês podem interagir e participar também. Muito obrigado a todos vocês que participaram dessas 3 partes da live das 6 dimensões do Serviço Social na Educação. Essa é a última. Se alguém quiser dizer alguma coisa, dar uma palavra, o microfone está aberto. É só iniciar a fala aí que eu vou parar de falar e aí você vai apresentar. Então nós estamos aí, todo esse material das 3 lives das 6 dimensões do Serviço Social na Educação vão ficar disponíveis dentro da mentoria Serviço Social na Educação, que já tem um grupo no WhatsApp específico para isso e várias pessoas já se matricularam e eu estou aqui à disposição de vocês. Muito em breve, não vai demorar, a gente vai voltar aqui para conversar sobre a perspectiva crítica, dialética e histórica na educação. Muito obrigado a todos, boa noite. Eu vou saindo aqui porque vou para outra sala de aula daqui a pouco começar no Masterclass Laudo Social, que eu estou devendo uma aula para o pessoal de lá. Um abraço a todos e a todas, até breve. Tchau, tchau. Obrigado, professor Davi. Obrigado, Francisco.